Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste novo amanhecer que se inicia. Hoje eu quero te convidar a entrar comigo em um momento de profunda oração, de entrega e de confiança total em Deus. Quero que você abra o seu coração, porque o Senhor deseja visitar a sua vida e a sua família nesta manhã. Eu te peço algo muito simples, mas muito especial. Escreva nos comentários a palavra Amém. Esse gesto é como uma semente de fé plantada na presença de Deus. E cada pessoa que deixar esse amém vai estar declarando que crê no poder do Senhor e deseja que a paz e a harmonia reinem em sua casa. Imagine milhares de pessoas se unindo nessa mesma fé, elevando uma só voz para Deus. Isso é força espiritual, isso é comunhão, isso é bênção que se multiplica. Senhor nosso Deus, nós te louvamos neste momento e te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos sustentou durante a noite, porque a tua mão poderosa nos guardou enquanto dormíamos e porque agora, ao abrirmos os olhos para mais um dia, nós podemos sentir o calor da vida que vem diretamente do teu coração. Nós reconhecemos que nada temos de valor se não tivermos a tua presença. Por isso, nos colocamos diante de ti com humildade e confiança. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. És a razão da nossa existência e és o sustento da nossa caminhada. Nós te entregamos, Senhor, cada detalhe deste novo dia. Queremos começar sob a tua bênção, pedindo que a tua luz brilhe sobre os nossos passos e que a tua sabedoria oriente as nossas escolhas. Ajuda-nos a vencer a pressa, o desânimo e o egoísmo que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Ensina-nos a olhar para a vida com esperança e a enxergar em cada situação uma oportunidade de amar e de servir. Não queremos apenas passar por mais um dia, mas queremos viver este dia na tua presença, conscientes de que cada instante é um presente teu. Senhor Jesus, nós te pedimos que olhes com carinho para a nossa família. Tu sabes das nossas fragilidades, tu conheces os nossos limites e também as nossas dores. Tu sabes quando brigamos, quando nos afastamos e quando deixamos que as pequenas coisas se tornem grandes muros entre nós. Por isso, nesta manhã, pedimos que derrames sobre o nosso lar o teu Espírito Santo, que nos dá força para perdoar, coragem para recomeçar e sabedoria para nos compreendermos uns aos outros. Que a paz que vem de ti e que o mundo não pode oferecer, habite em nosso coração e se espalhe em cada canto da nossa casa. Nós sabemos que muitas vezes não conseguimos amar como deveríamos, mas também sabemos que contigo tudo é possível. Tu és o Deus que cura feridas antigas, que quebra correntes de ressentimento e que abre portas para o diálogo sincero. Toca no coração de cada pai e de cada mãe, para que o amor não se esfrie e para que a paciência nunca falte. Abençoa os filhos, Senhor, para que sejam obedientes e compreensivos, mas também para que se sintam amados e valorizados. Abençoa os avós, os irmãos, todos aqueles que compõem a nossa família, porque cada um tem um papel único e precioso no teu plano divino. Pai amado, nós entregamos em tuas mãos as preocupações que carregamos. Quantas vezes nos levantamos pela manhã já pensando nas dívidas, nas responsabilidades, nos compromissos que parecem maiores do que podemos suportar. Mas hoje nós queremos aprender a descansar em ti. Queremos confiar que mesmo diante das dificuldades, a tua providência nunca falha e que o teu cuidado é constante. Ajuda-nos a colocar a nossa fé acima do medo, a nossa esperança acima da dúvida e o nosso amor acima do orgulho. Senhor, neste momento, eu peço por cada pessoa que está acompanhando esta oração. Tu sabes daquilo que ela precisa. Tu conheces os segredos do seu coração e as batalhas que ela trava em silêncio. Estende a tua mão poderosa sobre a sua vida. Renova suas forças, acalma seus pensamentos e concede a ela a certeza de que não está sozinha.
Que esta oração seja como um bálsamo para a sua alma, trazendo leveza, serenidade e confiança para enfrentar o que vier neste dia. E nós te pedimos ainda, Senhor, que o nosso lar seja lugar de acolhimento e de ternura. Que as palavras ditas hoje sejam carregadas de amor e que os gestos realizados sejam de bondade. Que cada olhar transmitido seja de respeito e cada silêncio seja de compreensão. Queremos que a nossa casa seja reflexo da Sagrada Família de Nazaré, que possamos seguir esse exemplo e viver sempre guiados pela Tua presença, fortalecidos pela Tua palavra e sustentados pela Tua graça. Hoje, Senhor, eu não peço apenas por paz, mas por uma paz que seja fruto da Tua verdade, que seja consequência do Teu amor e que seja sinal do Teu reino entre nós. Ajuda-nos a afastar toda inquietação, toda raiva, toda impaciência e toda dureza de coração. Ensina-nos a sermos construtores da paz, não apenas dentro da nossa casa, mas em cada lugar por onde passarmos. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, espalhando sementes de harmonia e de reconciliação. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco neste início de dia. Nós te bendizemos e confiamos que a Tua presença permanecerá conosco em cada momento, em cada respiração e em cada decisão. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós nos rendemos inteiramente a Ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora que já abrimos o coração e entregamos a Ti este novo dia, nós queremos seguir adiante em espírito de oração, reconhecendo que cada manhã é uma nova oportunidade para renovar o nosso amor e a nossa gratidão diante da Tua presença. Quando nos levantamos pela manhã, muitas vezes o cansaço da vida ou as preocupações cotidianas tentam nos sufocar. Mas hoje decidimos colocar cada pensamento e cada sentimento em Tuas mãos. Queremos começar este dia louvando-Te por tudo aquilo que já fizeste em nossa vida e por tudo aquilo que ainda vais realizar. Senhor, quantas vezes nós esquecemos de agradecer por detalhes tão simples e tão valiosos, como o dom da saúde, a alegria de ter uma família, a possibilidade de respirar, de caminhar e de recomeçar. Hoje nós paramos por um instante e reconhecemos: tudo vem de Ti, tudo é dom, tudo é graça. Pai de amor, nesta manhã nós elevamos o nosso coração em gratidão. Obrigado pela noite de descanso, mesmo que para alguns tenha sido uma noite curta, repleta de pensamentos e inquietações. Ainda assim, Senhor, sabemos que o simples fato de termos acordado já é prova da Tua bondade. Obrigado pelo alimento que teremos, pela água que mata a nossa sede, pela roupa que nos cobre, pelo teto que nos protege e pelo lar que nos acolhe. Obrigado pelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que, mesmo com diferenças, são sinais concretos do Teu cuidado para conosco. Senhor, quando olhamos para tudo isso, entendemos que Tua misericórdia é infinita e que o Teu amor não tem limites. Nós Te louvamos, Senhor, pelas vitórias que conquistamos, mesmo aquelas que pareciam pequenas demais. Cada superação, cada problema resolvido, cada porta que se abriu diante de nós foi fruto da Tua mão agindo em silêncio. E mesmo quando passamos por dificuldades, nós sabemos que nunca estivemos sozinhos. Tu estiveste conosco no meio das tempestades, e foi justamente nessas horas que aprendemos a confiar ainda mais em Ti. Hoje, ao olhar para trás, podemos perceber que muitas lágrimas foram transformadas em sorrisos e que muitas feridas se tornaram cicatrizes que testemunham a Tua fidelidade. Senhor, nós queremos encher o nosso coração de louvor e reconhecer que Tu és o nosso Salvador. Quando pensamos em tudo o que fizeste por nós, entregando a Tua vida por amor, nós entendemos que não existe amor maior. Queremos agradecer-Te não apenas pelas bênçãos materiais, mas também pela salvação eterna, pelo dom da fé,
pela igreja que nos guia e pelos sacramentos que fortalecem a nossa caminhada. Obrigado pelo batismo que nos tornou teus filhos, pela Eucaristia que nos alimenta, pela confissão que nos purifica e por cada graça que recebemos ao longo da nossa jornada. Pai amado, queremos também agradecer pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Agradecemos pelos amigos, que são como irmãos, pelos vizinhos que se tornam parte da família, pelos colegas de trabalho e estudo que caminham ao nosso lado. Cada encontro, Senhor, é uma oportunidade de manifestar o teu amor. Até mesmo aqueles que nos desafiam ou nos incomodam são instrumentos que nos ajudam a crescer, a amadurecer e a aprender a amar de forma mais verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor, porque até nas dificuldades tu nos ensinas e nos conduzes com paciência. Deus bondoso, nesta manhã de oração, nós também reconhecemos que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos é fruto da tua generosidade. A nossa inteligência, as nossas habilidades, os nossos dons e talentos são presentes teus e nós queremos usar luz para a tua glória. Ajuda-nos a não desperdiçar os tesouros que recebemos, mas a colocar-nos a serviço do bem, para que possamos ser bênção na vida daqueles que caminham conosco. Senhor, que cada palavra pronunciada hoje seja repleta de esperança e que cada gesto realizado seja sinal da tua bondade. Senhor, nós também te agradecemos pelas provações que nos foram apresentadas. Muitas vezes não entendemos o motivo das dores e das lutas, mas sabemos que através delas nos tornamos mais fortes e mais confiantes em Ti. Obrigado porque, mesmo quando o fardo parece pesado, Tu nos ajudas a carregar e nos mostras que não existe cruz sem ressurreição. Ensina-nos a ver, além das dificuldades, a encontrar sentido no sofrimento e a confiar que o Teu plano é sempre maior do que a nossa compreensão. E nós te louvamos ainda, Senhor, por cada sinal de Tua presença no nosso dia a dia, pelo sol que ilumina a manhã, pela brisa suave que nos refresca, pelo canto dos pássaros que nos lembra da Tua criação perfeita. Tudo é obra Tua e tudo nos leva a contemplar a grandeza do Teu amor. Dá-nos sensibilidade para enxergar a Tua mão nos detalhes, para perceber que não há acaso, mas sim cuidado constante e amor sem medidas. Pai eterno, nós elevamos a Ti este louvor não apenas com palavras, mas também com o desejo sincero de viver de maneira grata. Queremos que a nossa vida seja um cântico de agradecimento, que os nossos gestos sejam orações silenciosas e que a nossa existência inteira seja um testemunho da Tua bondade. Ensina-nos a viver cada momento com gratidão, porque quem agradece abre o coração para receber ainda mais. Senhor amado e cheio de misericórdia, depois de termos elevado a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo o que tens feito, nós agora nos colocamos diante da Tua presença para entregar em Tuas mãos o nosso maior tesouro, a nossa família. Senhor, o lar é o lugar onde experimentamos os maiores gestos de amor, mas também é o espaço onde enfrentamos os maiores desafios. Por isso, nesta manhã, de coração aberto e cheio de fé, nós consagramos a Ti cada membro da nossa família. Queremos que cada pessoa que faz parte deste lar seja guardada pelo Teu poder e revestida com a Tua graça. Pai eterno, nós sabemos que a família é dom e é missão. Tu mesmo escolheste nascer no seio da Sagrada Família de Nazaré, tendo Maria como mãe e José como pai adotivo. E assim nos mostraste que a vida familiar é o caminho da santidade, da convivência e do crescimento no amor. Por isso, Senhor, nós pedimos que olhes com carinho para a nossa casa. Derrama a Tua bênção sobre o nosso lar. Retira dele toda sombra de divisão, todo espírito de desentendimento e toda raiz de rancor. Que este lugar seja sempre morada da Tua presença
espaço de acolhimento e refúgio de paz. Senhor, nós entregamos a Ti cada pai e cada mãe, para que recebam de Ti a sabedoria necessária para guiar seus filhos no caminho da fé, da verdade e da honestidade. Que os pais sejam sempre testemunhas do Teu amor, que não desistam diante das dificuldades, que nunca falte a paciência e que tenham forças para sustentar a família, tanto nas alegrias quanto nos momentos de provação. Abençoa os casais, Senhor, para que vivam o matrimônio como sacramento, sustentados pela fidelidade e pelo perdão. Pai querido, entregamos também cada filho e cada filha em Tuas mãos. Tu sabes que muitas vezes os jovens enfrentam tentações, dificuldades e escolhas que podem afastá-los do Teu caminho. Por isso, nós pedimos que cada criança, cada adolescente e cada jovem seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. Dá a eles a alegria de seguir a Tua palavra, protege-os do mal, afasta-os de amizades perigosas e guia-os sempre para o caminho da verdade. Que cada filho possa honrar pai e mãe e, ao mesmo tempo, sentir-se amado e valorizado dentro do lar. Nós entregamos a Ti também os avós, aqueles que são pilares de sabedoria e de fé dentro da família. Senhor, muitos avós carregam no coração as marcas da vida, as dores e os cansaços do tempo, mas também carregam a riqueza da experiência e da oração perseverante. Que eles sejam sempre respeitados, amados e reconhecidos como tesouros preciosos. Dá a eles saúde, serenidade e esperança para que continuem a ser testemunhas vivas do Teu amor dentro do lar. Senhor, queremos colocar diante de Ti também aqueles que já partiram para a eternidade, mas que continuam sendo parte da nossa história familiar. Recebe-os na Tua misericórdia, acolhe-os em Teus braços e concede a eles o descanso eterno. Que a memória deles seja para nós inspiração de amor e de fé, e que possamos seguir em frente, confiando que um dia nos reencontraremos em Tua glória. Pai misericordioso, nós Te apresentamos também as dificuldades e fragilidades do nosso lar. Quantas vezes surgem discussões por coisas pequenas? Quantas vezes o orgulho impede o perdão? Quantas vezes a pressa do dia a dia faz com que deixemos de ouvir uns aos outros? Por isso, nesta oração, nós pedimos que a Tua mão poderosa quebre toda barreira, cure toda ferida e derrame sobre nós o Teu espírito de reconciliação. Que não haja espaço para o silêncio pesado, mas sim para o diálogo sincero e amoroso. Senhor, que possamos aprender contigo a nos colocar no lugar do outro. Que cada palavra pronunciada dentro do lar seja palavra de vida e não de morte. Que cada gesto seja de ternura e não de frieza. Que cada olhar seja carregado de compreensão e não de julgamento. Nós pedimos que o Teu amor seja a base das nossas relações familiares e que, a cada manhã, possamos renovar o compromisso de viver unidos em Ti. Espírito Santo de Deus, sopra sobre cada coração da nossa família e renova a nossa história. Ensina-nos a cuidar uns dos outros, a estender a mão quando alguém tropeça, a consolar quando alguém chora e a celebrar juntos quando alguém conquista. Que nunca falte a disposição para servir e que tenhamos sempre a coragem de buscar a santidade no dia a dia, no simples e no ordinário. E agora, Senhor, nós Te pedimos com fé, toma posse da nossa família, pois ela é Tua. Guarda-a como Tua herança, defende-a de todo mal e faz dela um instrumento do Teu amor no mundo. Queremos ser um lar que evangeliza, que acolhe, que testemunha a Tua presença e que irradia a paz para além das paredes da nossa casa. Senhor, recebe a nossa entrega e continua a conduzir-nos. Senhor, agora que já consagramos a Ti a nossa família e a colocamos inteira em Tuas mãos, nós queremos clamar de forma ainda mais profunda pela Tua paz. Tu disseste nas Escrituras:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Nós nos apoiamos nessa promessa, Senhor, porque sabemos que a paz que vem de Ti não depende de circunstâncias, não depende de notícias boas ou ruins, não depende de contas pagas ou não pagas, mas é fruto do Teu Espírito Santo que age no mais íntimo do coração humano. Por isso, nesta manhã, pedimos que o Teu sopro de paz invada o nosso lar, acalme as nossas almas e estabeleça em nós uma serenidade que ninguém e nada pode roubar. Muitas vezes, Senhor, nós confundimos paz com ausência de problemas, mas a paz que vem de Ti é diferente. Ela é presença, é a certeza de que mesmo no meio da tempestade, Tu estás conosco. É como aquela cena em que os discípulos estavam no barco, com o vento forte e as ondas agitadas. E Tu estavas ali, Senhor, dormindo tranquilamente, porque sabias que nenhuma força do mal pode se sobrepor ao poder do Pai. Queremos aprender contigo, a confiar de tal maneira que possamos atravessar cada dificuldade sem perder a calma e sem deixar que o medo governe o nosso coração. Pai amado, nós clamamos para que a Tua paz esteja em cada relacionamento dentro do nosso lar. Que haja paz entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre gerações diferentes que às vezes não se compreendem. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada conversa, inspirando as palavras, suavizando os tons de voz e derramando paciência quando a impaciência quiser dominar. Que a Tua paz esteja em cada silêncio, para que não seja silêncio pesado de mágoa, mas silêncio fecundo, que abre espaço para a escuta e para a compreensão. Senhor, nós pedimos ainda que a Tua paz seja derramada sobre aqueles que carregam ansiedade. Quantas vezes acordamos já com o coração acelerado, pensando em todas as tarefas que temos que cumprir, preocupados com o futuro, angustiados com situações que nem sabemos se vão acontecer. Mas neste momento nós queremos entregar cada preocupação em Tuas mãos. Queremos trocar o peso da ansiedade pela leveza da Tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a viver um dia de cada vez, confiando que o amanhã também está sob o Teu controle. Nós também pedimos, Senhor, que a Tua paz esteja presente quando surgirem os conflitos inevitáveis. Porque sabemos que, por mais que desejemos a harmonia, somos humanos e falhos. Haverá dias em que vamos discordar, haverá dias em que palavras duras serão ditas, haverá dias em que os nervos estarão à flor da pele. Mas nesses momentos nós pedimos que a Tua paz seja o árbitro no nosso coração, que ela nos ensine a respirar fundo, a buscar o diálogo, a pedir perdão e a conceder perdão. Que a Tua paz seja a ponte que reconstrói o que parecia destruído. Senhor da vida, nós pedimos que a Tua paz alcance também os ambientes que frequentamos fora do lar. Que possamos ser portadores dessa paz no trabalho, na escola, no trânsito, nas ruas, em qualquer lugar onde estivermos. Que as pessoas percebam em nós um espírito diferente, sereno, equilibrado, cheio de confiança em Ti. Que o nosso testemunho possa ser luz para aqueles que ainda não conhecem a verdadeira paz. Quantas casas são marcadas por brigas constantes, por violência, por silêncio duro e gelado, por distâncias emocionais maiores do que quilômetros de estrada. Por isso, nós Te pedimos também por essas famílias. Derrama o Teu Espírito sobre elas, cura suas feridas, transforma seus corações. Que elas possam experimentar a paz que só Tu podes dar e que sejam renovadas pelo poder do Teu amor. Pai eterno, nós sabemos que a Tua paz não é apenas um sentimento, mas é também uma missão. Tu nos chamas a sermos construtores da paz, assim como Cristo nos disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Dá-nos a coragem de sermos promotores de reconciliação, de escolhermos palavras que curam, em vez de palavras que ferem, de darmos passos em direção ao outro quando a distância parece mais confortável. Que sejamos instrumentos da tua paz, começando dentro da nossa casa, mas indo além, alcançando o próximo, os amigos, os vizinhos e até aqueles que não conhecemos. Senhor, neste momento nós abrimos o coração para receber essa paz. Fecha os nossos ouvidos para a voz da mentira, que tenta nos convencer de que não há saída. Fecha os nossos olhos para as distrações que nos afastam de Ti. Abre, ao contrário, a nossa mente e o nosso coração para acolher o dom da paz que vem de Ti. Que possamos senti-la como um abraço que envolve, como um rio que corre manso, como uma brisa suave que acalma. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento de oração, nós queremos abrir ainda mais o coração e clamar por um dom que é essencial para a vida em família, o dom da harmonia. Sabemos que a harmonia não se constrói apenas com boas intenções, mas com a Tua graça, com a Tua presença viva entre nós e com a força que vem do Espírito Santo. Senhor, nós pedimos que nos ensines a viver em unidade, a respeitar uns aos outros, a saber dialogar mesmo quando pensamos diferente e a construir um ambiente em que todos se sintam valorizados e amados. Senhor amado, nós sabemos que a harmonia é fruto do amor verdadeiro e que esse amor só é possível quando deixamos de lado o nosso orgulho. Quantas vezes, Senhor, deixamos que o orgulho fale mais alto do que o carinho e assim permitimos que pequenas coisas gerem grandes distâncias. Por isso, nós te pedimos, ensina-nos a sermos humildes, a reconhecermos os nossos erros e a termos coragem de pedir perdão. Que cada gesto de reconciliação seja maior do que qualquer palavra áspera que tenha sido pronunciada. Pai querido, nós queremos que a harmonia esteja presente em cada detalhe da nossa convivência. Que ela esteja na maneira como conversamos à mesa, na forma como organizamos o nosso lar, na maneira como dividimos as responsabilidades, na forma como lidamos com os momentos de cansaço e nas horas de alegria. Que a harmonia esteja presente no modo como tratamos as crianças, no respeito para com os idosos, na paciência para com os que erram e no apoio para com os que mais precisam de ajuda. Espírito Santo, nós pedimos que sopre sobre nós a Tua sabedoria para que possamos encontrar equilíbrio entre trabalho, estudo, descanso e oração. Que nenhum excesso nos afaste da Tua presença, mas que possamos viver cada área da nossa vida de maneira ordenada e saudável. Ajuda-nos a evitar o desequilíbrio que tantas vezes gera tensões familiares, porque quando não sabemos administrar o tempo e as responsabilidades, acabamos descontando em quem está mais perto de nós. Ensina-nos a viver com serenidade e organização, para que a harmonia seja uma consequência natural da nossa vida equilibrada. Senhor, nós sabemos que a harmonia também se constrói quando escolhemos palavras certas. Quantas vezes palavras ditas sem pensar ferem mais do que atos? Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo coloque em nossos lábios palavras que edifiquem, que animem, que consolem e que inspirem. Que saibamos usar a nossa voz para abençoar e não para amaldiçoar. Que sejamos sempre promotores da paz, através daquilo que falamos e também através dos silêncios que escolhemos guardar. Pai amado, ajuda-nos também a ter um olhar de compreensão uns para com os outros. Muitas vezes julgamos sem conhecer a realidade que o outro carrega dentro de si. Quantas vezes exigimos sem antes escutar, cobramos sem antes entender, reclamamos sem antes acolher. Por isso, pedimos que a harmonia nasça do respeito profundo, da escuta verdadeira e da empatia sincera. Que possamos olhar para cada membro da família com os Teus olhos de misericórdia e amor, reconhecendo que cada pessoa tem suas dores, suas batalhas e suas limitações. Senhor,
nós pedimos que a harmonia seja também reflexo da nossa vida espiritual, que a oração não seja apenas um hábito isolado, mas um centro que une a família. Que possamos rezar juntos, cantar juntos, agradecer juntos e até mesmo chorar juntos. Porque sabemos que quando colocamos a Ti como alicerce, tudo mais encontra o seu lugar. Que a Tua palavra seja lida em nosso lar, que os Teus ensinamentos sejam vividos em nossa rotina e que a fé seja a força que sustenta a harmonia entre nós. Nós também pedimos, Senhor, que a harmonia esteja presente nos momentos de decisão. Quantas vezes surgem dilemas sobre escolhas importantes, mudanças, estudos, trabalho, projetos, caminhos a seguir. Nessas horas, Senhor, queremos discernir unidos, sem rivalidade e sem disputas, mas buscando juntos aquilo que é a Tua vontade. Que cada decisão seja fruto da escuta em família e da oração feita em conjunto, para que nenhum passo seja dado sem o Teu cuidado. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a construir harmonia, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Quando faltar dinheiro, que não falte paciência. Quando faltar saúde, que não falte cuidado. Quando faltar tempo, que não falte compreensão. E quando faltarem respostas, que não falte fé. Porque a verdadeira harmonia não depende das condições externas, mas da presença viva de Cristo em nosso meio. Virgem Santíssima, Mãe amada de todos nós, agora nós elevamos a Ti o nosso coração, porque sabemos que nenhuma família que se coloca sob o Teu manto protetor fica desamparada. Tu que em Nazaré foste a mulher do silêncio fecundo, da ternura, da força e da fé inabalável, acolhe hoje a nossa família. Nós confiamos, Mãe, que Tu és aquela que sempre intercede junto ao coração do Teu Filho. E é por isso que nesta manhã pedimos que venhas caminhar conosco. Envolve o nosso lar com a Tua presença materna, afasta toda sombra de divisão e ensina-nos a viver unidos como Tu. Santa Maria, nós te pedimos que olhes para cada pai e cada mãe. Intercede agora para que os pais de hoje não desanimem diante das responsabilidades. Que eles sejam fortes quando as dificuldades financeiras aparecerem, que tenham sabedoria quando surgirem dúvidas em relação à educação dos filhos, que não desistam de lutar por seus lares, mesmo quando o peso das batalhas parecer maior do que as forças. Que cada pai e cada mãe recebam a graça de amar com generosidade, sem medo de se doar, assim como Tu te doaste por inteiro para o plano de Deus. Mãe Santíssima, nós também te pedimos pelas mães que se sentem cansadas, muitas vezes sobrecarregadas por tantos afazeres e preocupações. Tu, que conheces a dor de uma mãe ao ver o filho sofrendo, consola aquelas que choram em silêncio, que rezam pela conversão dos filhos, que se preocupam com os caminhos que eles escolheram. Dá para essas mães a certeza de que nenhuma lágrima derramada em oração se perde, mas todas são recolhidas por Ti e apresentadas diante do Cristo. Nós também pedimos por cada filho e filha, mãe querida. Tu sabes como o coração de um jovem é facilmente atraído por caminhos de ilusão, por promessas vazias e por tentações que afastam do amor verdadeiro. Intercede para que cada jovem seja guardado do mal, para que não caia em enganos e para que encontre sempre no Teu Filho o verdadeiro sentido da vida. Coloca no coração das crianças a pureza e a alegria de viver, e no coração dos adolescentes a coragem de testemunhar a fé, mesmo em meio às pressões do mundo. Maria, nossa mãe, nós colocamos também sob o Teu olhar os avós, que muitas vezes são os pilares espirituais da família. Quantos avós dobram os joelhos em oração, sustentando silenciosamente seus filhos e netos com a força da fé. Dá para eles saúde, dá paciência, dá serenidade e dá a graça de serem sempre respeitados e amados.
que eles se sintam acolhidos e reconhecidos como presentes de Deus para a família. Nossa Senhora, intercede para que os casais aprendam contigo a viver em fidelidade e confiança. Ensina-os a dialogar com respeito, a escutar um ao outro, a se perdoar mutuamente e a não desistirem quando os ventos contrários soprarem. Que eles sejam testemunhas de um amor sólido, construído não apenas em sentimentos, mas na decisão diária de permanecer unidos diante de Deus. Nós também pedimos, ó Mãe, por todas as famílias que não conhecem mais a harmonia. Há tantos lares feridos pela violência, pela ausência, pelo abandono e pela falta de fé. Intercede, Mãe, para que essas famílias encontrem consolo e esperança, que elas possam se inspirar na tua história, que não foi feita de facilidades, mas de entrega total para a vontade de Deus. Que elas vejam em ti uma companheira fiel, uma mãe que não abandona e uma intercessora que sempre se coloca para pedir graças diante do teu Filho. Senhor Todo-Poderoso, nós continuamos nesta oração de entrega e de fé, agora pedindo a intercessão daqueles que já estão em tua glória e que foram dados para nós como exemplos e protetores. Os santos e os anjos que nos acompanham em cada instante da nossa vida. Senhor, a tua igreja sempre nos ensinou que não estamos sozinhos nesta caminhada, mas que fazemos parte de uma grande família espiritual, onde os santos no céu e os anjos do Senhor intercedem continuamente diante do teu trono. Por isso, neste momento, com o coração aberto, nós pedimos que esses amigos do céu olhem por nós e nos ajudem a viver com fidelidade e amor. São José, nós nos voltamos para ti, pedindo que intercedas por todas as famílias que hoje se apresentam diante do Senhor nesta oração. Tu foste homem justo, trabalhador fiel, protetor silencioso e presença constante junto da Sagrada Família. Olha para os pais e para os trabalhadores. Dá a eles coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Fortalece suas mãos, abençoa suas atividades e conserva a dignidade em cada esforço. Que nenhum pai desanime diante das dificuldades, mas encontre em ti inspiração para ser firme, prudente e cheio de fé. Nós pedimos também pela proteção dos santos anjos da guarda. Senhor, tu nos deste esses companheiros celestes como presentes que caminham conosco. Quantas vezes não os percebemos, quantas vezes não escutamos suas inspirações silenciosas, mas eles estão sempre ali, guardando-nos de perigos visíveis e invisíveis. Anjos santos do Senhor, nós vos pedimos, protegei o nosso lar de todo ataque espiritual, guardai os nossos pensamentos para que não se deixem levar pelo mal, iluminai os nossos passos para que não caiamos em armadilhas e inspirai as nossas escolhas para que sempre estejam de acordo com a vontade de Deus. Senhor, nós lembramos de tantos santos que foram exemplo de amor e de vida familiar. Recordamos Santa Ana e São Joaquim, que nos ensinam o valor da transmissão da fé dentro do lar. Pedimos que eles intercedam para que os avós de hoje continuem a ser colunas de oração e sabedoria em cada casa. Lembramos de Santa Rita de Cássia, que suportou com paciência tantas dificuldades no matrimônio, e pedimos que ela interceda para aquelas famílias que enfrentam crises conjugais. Lembramos de Santo Antônio, tão querido pelo povo, pedindo que ele rogue por aqueles que ainda esperam construir uma família e buscam viver o amor de forma santa. Nós pedimos ainda, Senhor, a intercessão de São Francisco de Assis, que pregava a paz e vivia em total simplicidade. Que ele interceda para que a paz reine em nossos lares e para que aprendamos a viver desapegados de tudo o que gera disputa, vaidade ou orgulho. Que sejamos capazes de enxergar na humildade e no serviço uns para com os outros a verdadeira grandeza do amor. Pai eterno,
Nós pedimos também que o teu Espírito desperte em nós devoção para com todos os santos, não apenas como modelos distantes, mas como irmãos que já trilharam o mesmo caminho de luta que nós. Eles também tiveram medos, dificuldades, tentações e dores, mas permaneceram fiéis. Que possamos olhar para a vida deles e perceber que também nós, mesmo em nossa fragilidade, podemos viver em santidade se permanecermos unidos a Ti. Senhor, nós suplicamos também pela proteção dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São Miguel, defensor do povo de Deus, combate por nós contra todo o mal que tenta se levantar contra a nossa família. São Gabriel, mensageiro da Boa Nova, leva até nós a esperança e a força da palavra de Deus. São Rafael, médico celestial, intercede por aqueles que estão enfermos em nossa família, leva saúde para os corpos e consolo para as almas. Deus amado, nós sabemos que o céu inteiro intercede em nosso favor, e isso nos enche de esperança e confiança. Não estamos sozinhos em nossas lutas. A comunhão dos santos é como uma grande corrente de amor que nos envolve, que nos fortalece e que nos aproxima ainda mais de Ti. Ensina-nos a cultivar essa amizade com os santos, a invocar o auxílio dos anjos e a viver conscientes de que o céu caminha conosco. Senhor nosso Deus, depois de pedirmos a intercessão da Virgem Maria, de São José, dos santos e dos santos anjos, nós queremos agora suplicar a graça da perseverança na fé. Porque sabemos, Senhor, que acreditar em Ti não é apenas um sentimento que aparece de vez em quando, mas é uma decisão diária, é uma caminhada constante, é um compromisso que exige fidelidade. Por isso, nesta manhã, abrimos o nosso coração e pedimos que Tu fortaleças em nós e na nossa família a chama da fé, para que nada nem ninguém seja capaz de apagar. Senhor amado, a vida nos apresenta tantas batalhas. Existem momentos em que parece fácil acreditar, quando tudo vai bem, quando as portas se abrem e quando as bênçãos chegam. Mas existem também dias em que as lágrimas pesam, em que a dor parece insuportável e em que a esperança parece se apagar. É nesses momentos, Senhor, que a perseverança na fé se torna essencial. Por isso nós pedimos, dá para nós a coragem de não desistir, a firmeza de não recuar e a confiança de permanecer sempre de pé diante das lutas, sustentados pela Tua palavra. Jesus, querido, Tu nos disseste que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ensina-nos a viver essa promessa. Que a nossa fé não seja algo frágil, que se quebra diante da primeira dificuldade, mas que seja sólida como uma rocha, firmada na certeza de que Tu és fiel. Que os nossos filhos aprendam desde cedo que seguir a Ti é caminho de cruz, mas também é caminho de vitória. Que cada pai e cada mãe tenham a sabedoria de transmitir a fé, não apenas com palavras, mas sobretudo com testemunho de vida, mostrando para os seus que a confiança em Deus vale mais do que qualquer tesouro. Pai eterno, nós pedimos ainda a perseverança na oração. Quantas vezes começamos com ânimo, mas nos deixamos vencer pelo cansaço, pela pressa e pela distração. Ajuda-nos a permanecer firmes na oração diária, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando parece que Tu silencias. Dá-nos a certeza de que cada oração sobe até o Teu trono e que, no Teu tempo perfeito, Tu nos respondes com amor. Que a nossa família seja fiel em rezar junta, para que juntos possamos fortalecer a fé e crescer no amor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre cada coração o dom da constância. Afasta de nós a tentação de abandonar a igreja, de deixar de lado os sacramentos, de viver uma fé superficial. Dá-nos um coração perseverante, que busque a confissão para a cura das nossas faltas, que busque a Eucaristia para o alimento da alma, que busque a Tua palavra como luz para o caminho.
Que nenhum de nós se perca, mas que possamos juntos, como família, perseverar unidos até o fim. Senhor, nós pedimos também pela perseverança na prática do amor. Não basta rezar, é preciso viver a fé no concreto do dia a dia. Dá-nos coragem de amar com atitudes, de servir sem esperar retorno, de perdoar quando for difícil, de ajudar mesmo quando estivermos cansados. Ensina-nos a amar não apenas com palavras bonitas, mas com gestos que demonstram cuidado, carinho e entrega. Que a perseverança na fé se revele sempre na perseverança no amor. Nós te suplicamos ainda, Senhor, perseverança para enfrentar as tentações. Quantas vezes somos seduzidos pelo caminho mais fácil, pelo prazer imediato, pela ilusão de que podemos resolver tudo sozinhos. Mas tu nos chamas para resistir e permanecer fiéis. Dá-nos a graça de rejeitar o mal, de dizer não ao pecado, de escolher sempre a vida e a santidade. Que cada membro da nossa família seja protegido e fortalecido diante das tentações, e que nunca falte em nós a decisão firme de caminhar contigo. Senhor misericordioso, nós pedimos perseverança para os momentos de missão. Quantas vezes é difícil testemunhar a fé diante das pessoas? Quantas vezes sentimos vergonha de dizer que acreditamos em Ti? Quantas vezes preferimos o silêncio para evitar críticas ou zombarias? Mas nós pedimos hoje que Tu nos dês ousadia santa, coragem para proclamar o Teu nome e força para não nos envergonharmos do Evangelho. Que a nossa família seja missionária, mesmo que seja apenas com pequenos gestos, mas que leve sempre a Tua luz para os que estão ao redor. Pai de amor, dá-nos perseverança até no sofrimento, porque sabemos que a cruz faz parte da vida de todo aquele que deseja seguir a Ti. Dá-nos a graça de não reclamar diante da dor, mas de oferecer os sofrimentos como oração, confiando que eles têm valor diante do Teu coração. Ensina-nos a enxergar além das lágrimas, a perceber que cada prova pode nos aproximar mais de Ti e a acreditar que nenhuma dor é em vão quando unida à cruz de Cristo. Há uma graça, Senhor, que ainda não apresentamos de forma tão clara diante de Ti nesta oração, o dom do diálogo verdadeiro dentro da família. Como é difícil, Senhor, manter um diálogo sincero, cheio de amor, quando tantas vozes externas tentam nos distrair, quando tantas preocupações parecem ocupar a mente e quando o silêncio pesado, muitas vezes, toma o lugar da escuta atenta. Por isso, nesta manhã, queremos colocar diante de Ti a nossa forma de nos comunicarmos dentro do lar, pedindo que o Espírito Santo seja o mediador de cada palavra, o intérprete de cada silêncio e o pacificador de cada desentendimento. Jesus amado, nós reconhecemos que o diálogo é ponte de união, é caminho de reconciliação e é também fonte de paz. Quando não falamos, as feridas se acumulam. Quando falamos sem pensar, as palavras ferem como espadas. Mas quando dialogamos com o coração aberto, quando nos escutamos sem julgamentos, quando buscamos compreender antes de responder, então nasce uma harmonia que transforma. Por isso pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos ensine a falar com ternura e a ouvir com paciência, para que o diálogo em nossa casa não seja motivo de dor, mas seja instrumento de amor. Pai eterno, coloca em nossos lábios a sabedoria necessária para saber o que dizer e o que calar. Quantas vezes uma palavra desnecessária aumenta uma discussão, enquanto uma palavra de mansidão pode acalmar uma tempestade. Que aprendamos, Senhor, a medir as palavras antes de pronunciá-las, a escolher o momento certo para tocar em determinados assuntos e, acima de tudo, a colocar o amor como critério de tudo aquilo que falamos. Dá-nos um coração disposto a ser sincero, sem ser rude, firme, sem ser agressivo, verdadeiro, sem ser duro.
Senhor Jesus, nós pedimos também a graça da escuta verdadeira. Quantas vezes ouvimos, sem prestar atenção, já preparando a resposta, sem realmente compreender a dor, a alegria ou a necessidade do outro. Dá-nos um ouvido atento, capaz de perceber não apenas as palavras, mas também os sentimentos que estão por trás delas. Ensina-nos a escutar com o coração, assim como tu escutavas cada pessoa que se aproximava de ti com confiança. Que cada diálogo dentro da nossa família seja espaço de cura, de consolo e de fortalecimento. Senhor, nós te apresentamos os diálogos difíceis que muitas vezes acontecem em nossas casas. São conversas sobre finanças, sobre decisões importantes, sobre diferenças de pensamento, sobre sonhos que parecem incompatíveis. Quantas vezes esses momentos se transformam em brigas, porque não sabemos como lidar com as nossas próprias emoções. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo seja a calma em meio às tensões, que Ele nos inspire para que consigamos falar com clareza, mas também com respeito, e que possamos sempre buscar um caminho de consenso que traga paz. Pai querido, nós sabemos que o diálogo também é importante entre as gerações. Quantos pais não conseguem compreender os filhos e quantos filhos não conseguem compreender os pais? Quantos avós não conseguem transmitir suas experiências porque não encontram quem esteja disposto a ouvir? Por isso, pedimos que a Tua graça una as gerações dentro da nossa família. Que o diálogo entre pais e filhos seja marcado pela paciência. Que o diálogo entre avós e netos seja marcado pelo carinho. E que todos se sintam parte de uma mesma história, de uma mesma caminhada de fé. Senhor, pedimos ainda que a tecnologia não roube o espaço do diálogo em nossas casas. Quantas vezes estamos tão conectados para os aparelhos que nos esquecemos de olhar nos olhos uns dos outros. Ajuda-nos a usar bem os recursos que temos, sem deixar que eles substituam a presença real, o abraço, a conversa frente a frente, o tempo de qualidade vivido em família. Que a Tua graça nos ensine a equilibrar o uso da tecnologia, para que ela seja bênção e não obstáculo na construção da harmonia. Jesus amado, nós pedimos que, quando não encontrarmos palavras, o Teu Espírito Santo nos inspire até no silêncio, que haja silêncios que acolhem, silêncios que acalmam, silêncios que respeitam. Que o nosso diálogo não seja apenas de palavras ditas, mas também de gestos que comunicam amor, de olhares que transmitem compreensão, de atitudes que demonstram cuidado. Ensina-nos, Senhor, que muitas vezes um abraço pode falar mais do que 1000 frases e que o verdadeiro diálogo nasce de corações dispostos a se doar. Senhor Deus de infinita bondade, chegamos agora ao momento de concluir esta oração da manhã, mas sabemos que, na verdade, a oração nunca termina, porque ela continua viva em nossos gestos, em nossas atitudes, em nossas palavras e em tudo aquilo que carregamos no coração. Queremos Te agradecer por cada instante que passamos aqui diante de Ti, elevando a nossa voz em fé, suplicando a Tua paz e a Tua harmonia para o nosso lar e para a nossa família. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença se fez sentir em cada palavra pronunciada, em cada súplica elevada e em cada silêncio que também falou de Ti. Jesus amado, nós sabemos que a vida é feita de começos e recomeços, e nesta oração nós escolhemos recomeçar em Ti. Queremos sair deste momento de oração diferentes de como entramos. Queremos carregar a certeza de que não estamos sozinhos, mas que Tu caminhas conosco em cada passo. Que o Teu Espírito Santo nos acompanhe ao longo deste dia, trazendo serenidade nas horas de decisão, paciência nas horas de dificuldade, esperança nas horas de incerteza e alegria nas horas de convívio. Senhor, que este dia seja marcado pela Tua paz e que cada pessoa da nossa família sinta o reflexo dessa paz em seu coração. Pai eterno, nós entregamos a Ti não apenas este dia, mas toda a nossa vida.
Colocamos em tuas mãos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas preocupações e também as nossas fraquezas. Nós confiamos que o teu amor é maior do que os nossos medos, maior do que as nossas limitações e maior do que qualquer obstáculo. E mesmo quando não entendermos os teus caminhos, queremos confiar que eles são sempre os melhores, porque tu és Pai e cuidas dos teus filhos com carinho e fidelidade. Senhor, nós pedimos agora a tua bênção para cada lar que acompanhou esta oração. Que tuas mãos poderosas se estendam sobre cada família, derramando saúde para os enfermos, consolo para os que choram, força para os cansados, coragem para os que pensam em desistir e esperança para os que se sentem perdidos. Que os lares sejam transformados em refúgios de amor, onde a presença do Espírito Santo seja tão forte que afaste toda sombra de divisão, toda obra do mal e toda tentação de desânimo. Jesus querido, nós pedimos ainda por aqueles que hoje se sentem sozinhos. Talvez haja pessoas rezando agora que não têm mais seus pais, ou que foram abandonadas pelos amigos, ou que enfrentam solidão dentro do próprio lar. Senhor, abraça essas pessoas de maneira especial. Faz com que elas sintam o calor do teu amor, a força da tua companhia e a esperança que vem do teu coração misericordioso. Que ninguém saia desta oração sem experimentar o consolo da tua presença. Pai amado, nós queremos também oferecer a Ti todas as intenções que ficaram guardadas em silêncio no coração de cada pessoa que acompanhou esta oração. Tu conheces cada lágrima, cada pedido, cada agradecimento e cada necessidade. Que todas essas intenções sejam colocadas diante do Teu altar e que a Tua vontade se cumpra, porque sabemos que ela é sempre perfeita. Senhor, nós não queremos terminar esta oração sem antes renovar a nossa fé. Por isso, juntos, como filhos que confiam no Pai, rezamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, Senhor, pedimos a Tua bênção final sobre todos nós, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada pessoa que acompanhou esta oração seja fortalecida para viver este dia com paz, harmonia e fé renovada. Que esta bênção alcance não apenas quem rezou, mas também toda a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos e todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Que a luz desta oração se multiplique e chegue para os corações que mais precisam. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou ao seu coração, eu te convido agora a fazer parte desta missão de levar a palavra de Deus para mais pessoas. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para não perder nenhuma oração. Deixe o seu like porque isso ajuda muito para que esta mensagem chegue mais longe. E escreva nos comentários o seu Amém como ato de fé e entrega. Compartilhe também este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir palavras de paz, de esperança e de consolo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar uma vida hoje. E não se esqueça de assistir às outras orações que já estão aqui no canal, porque cada uma delas foi preparada com carinho, oração e fé para edificar o seu coração e fortalecer a sua caminhada espiritual.